Bom, o Ibovespa abriu aqui no nível de fechamento de ontem, né? O que a gente vê é que ele vai testando a sombra do dia anterior, que ontem ele fechou aqui com uma variação bem discreta, com 0,08 de alta, porque na segunda-feira, né, após o primeiro turno, a gente viu aqui forte euforia, com 5,54, mas ainda assim a barra grande, a gente vê que não tem sombra nem em cima nem embaixo, ou seja, isso mostra uma exaustão. Ainda assim, ontem ele foi a caminho do 118, 280. Então, aqui, para mim, por enquanto, é teste de sombra, e o Ibovespa vem a caminho do 114. Então, vendo que ele acumulou aqui durante um bom tempo, né? E essa foi a principal resistência. Então, ele volta aqui. Como a barra é muito grande, a primeira tentativa aqui de reversão, né, para o Ibovespa é a faixa de 112.500 ainda, o primeiro movimento, para voltar nesses níveis até confirmar. Então, acredito aqui numa reversão, né, após o teste da sombra. Hoje, né, foi dia de PMI, e a fraqueza aí da demanda acabou pressionando o setor de serviços em setembro, né, para o Brasil. E o crescimento da atividade voltou a perder força, né, de acordo com a pesquisa que foi divulgada, mesmo com taxas de inflação mais baixas. Então, o PMI ele caiu a 51,9 em setembro, né, contra 53,9 no mês anterior. A gente vê 51,9. O índice ainda permanece acima da marca de 50, né, o que separa o crescimento da contração. Mas a leitura foi a mais fraca, né, na atual sequência aí dos últimos 16 meses de expansão. Então, aqui, por enquanto, é só teste de som. Já o dólar, né, ontem acabou devolvendo perdas aí ante o real, né, o noticiário eleitoral ainda em foco, claro. E aqui ele segue a caminho dessa zona de gap 5,28. Essa é a primeira tentativa de reversão. A gente tem a barra grande aqui da segunda-feira, né, que ele despencou mais de 4%, mas antes de voltar nessa abertura, ele tem que confirmar que é a faixa de 5,30. Por enquanto, ele vai a caminho de 5,28, é o máximo que ele pode refazer. Principal suporte é R$ 5,00, se perder, 4,60. Então, a gente vê aqui ainda uma continuação para o dólar. Nos setores, né, a gente tem o peso aqui das commodities, né? Ontem, Petrobras e Banco do Brasil pesaram para o índice, mas hoje a gente tem suporte, né, principalmente Petrobras, com a decisão da OPEP de cortar a produção em 2 milhões de barris por dia, né? E aqui o setor de consumo totalmente no vermelho, principalmente os frigoríficos, né, Natura também com 3,28, comunicação, serviços de saúde, utilidade pública também, né? Um destaque aqui para Força e Luz com 3,42 agora. E o Ibovespa, né, aqui aliás, os setores, a gente tem aqui os fundos imobiliários de utilidade pública, as elétricas estão acima do Ibovespa, né, mas tem aqui ainda o setor da negativo, assim como os bancos, abaixo o BDR, imobiliário, né, conseguiu aqui uma boa recuperação, que estava aqui para baixo, né. Consumo ainda é o pior desempenho. Logo abaixo, a gente tem materiais básicos, as mineradoras, né, a indústria e small caps também. O Bovespa operando em alta agora, geral alta de 0,11. E aqui nos destaques, né, um dos destaques na abertura foi 3R Petróleo e Americanas também agora com 2,12. Mas aqui consumo no vermelho, né, serviços de saúde, comunicação, transportes, alguns papéis aqui da utilidade pública também. B3SA3, né, com 2,21 agora. E as commodities vão dando suporte, né, aqui com exceção de Gerdau e os em Minas também. O petróleo, né, o comitê da OPEP+, concordou com o custo de produção de 2 milhões de barris por dia.
Americanas, né, ela começou com gap, mas ela vem a caminho de fechar esse gap. A gente vê aqui é que ela voltou a trabalhar essa longa sombra aqui do final de agosto. Então, se ela confirmar os R$ 20, né, ela vem a 22, ela vem nesse próximo nível aqui do FIBO. Ela refaz o movimento anterior, é o final de maio, que foi esse candle aqui, do dia 30, né, que confirmou esse movimento. Ela vem a caminho dos 22 ainda. E ela já começou a semana com gap, né, segunda, terça e hoje. Mas aqui, o caminho é o fecho do dia anterior. Ela vem a 19,34. Fecha esse gap. Na semana, indica que ela vai continuar o movimento. Essa barra grande aqui do final de maio, ela segue a caminho dos R$ 22. E no mês, né? No mês, aqui o que a gente pode ver, que mesmo com a recuperação, né, a reversão do movimento só acontece aqui acima dos 30. Nós ainda temos esse movimento aí do início do ano, essas longas sombras aqui. Tudo isso aqui atua como resistência também. GBR, ela ontem, né, testou aqui os 26, foi 25,99, entrou rejeição. Hoje o gap, né, que já foi fechado. E a principal resistência aqui para a GBR é justamente os 26. Inclusive, se a gente olhar aqui no diário, a média estava flat aqui já há muito tempo nesse nível, né? Ela acabou retornando para cá. Vou formando aqui um micro pivô desse último movimento aqui de 22,50. Então, essa é a principal resistência. Se ela confirmar, ainda tem caminho até 28. É a barra grande aqui, no mês de junho. Tá bem a caminho dessa abertura. Então, aqui ela acabou formando um alargamento no início, rejeitou aqui o fecho do dia anterior, e o movimento termina aqui embaixo ainda, que é a máxima da última semana, né, 24,79. Então, vendo aqui que é um grande vazio, né? Mas para isso, ela precisa confirmar essa zona de gap aqui para retornar aqui a esse nível que é a média que vai passando. Fazer um retorno à média, né? Na faixa de 24,50 que essa reversão acontece. Aqui o principal suporte para a GBR é 19, né? Inclusive porque a gente tem a máxima aqui de 2020. Se ela perder os 19, ela refaz o vazio que está aqui, todo esse movimento anterior. E o ponto de reversão dela foi a faixa de R$ 14. Então, se perde os 19, ela vem a caminho dos 14. Então, aqui já tem uma zona importante, 25 e 24, pegando força, né, apesar do repique. E ela termina o movimento aqui, na máxima da última semana. O Banrisul abriu aqui no nível de fechamento de ontem, 12,45, né, rejeitou, forte pressão vendedora. O papel já tinha aqui uma divergência de baixa. Então, vendo aqui esse último repique, né, foi na abertura de ontem. Ela vai rejeitando. E o caminho aqui para a Banrisul, né, é a faixa de R$ 12. Na verdade, né, 11,78, que é a máxima da última semana. Então, aqui ela acumulou durante todo o mês de setembro, né? No final do mês é que ela ganhou força aqui em 11,50. Portanto, né, a gente vê aqui um forte movimento de Banrisul desde o último teste aqui dos 9, né, que foi em julho, fundo duplo. Então, o caminho aqui é terminar esse movimento tá aqui na faixa dos R$ 13. Só que, né, o que a gente vê aqui é que ela mostrou exaustão ontem, hoje vai revertendo esse movimento. E a possibilidade aqui para mim é justamente voltar nessa acumulação, né? Porque ela rompeu aqui com gap, em barra grande, então ela pode voltar aqui mais uma vez até continuar o movimento prévio. Na semana, a gente vê o vazio, né? E a faixa de R$ 13 é testada desde 2020. Ela já testou a mínima aqui de 2020, né? E no ano passado ainda. E esse ano ainda se mantém nos 9. Ou seja, mesmo aqui em 2021 ela passou um pouco, mas ela ainda não confirmou esse número inteiro. Então, caminha R$ 13 para terminar o movimento, mas se confirmar os 13,50 é que ela amplia. E aí,
nós temos justamente o movimento aqui de março de 2020, que a barra é grande, então, confirmando os 13,50, vai até a abertura dela, em 15,20. Essa é a possibilidade aqui para Banrisul. Banrisul também, após as eleições, não só Sabesp, mas Banrisul também tem chance de privatização.